Olá, queridos salmistas, a graça e a paz de Cristo Jesus para vocês. Vamos para mais uma mini aula, dessa série de mensagens em poucas palavras, falando sobre a disciplina de teontologia. E hoje nós vamos aqui falar sobre os atributos de Deus, as qualidades de Deus, aquilo que ele traz em si mesmo e aquilo que ele divide também, vamos dizer assim, com as criaturas morais, na verdade, os homens. E nós vamos ver aqui os atributos de Deus, que a gente pode dividir em duas partes, em atributos incomunicáveis e também em atributos comunicáveis. E o que seria, na verdade, atributos incomunicáveis de Deus? São aqueles que pertencem exclusivamente a Deus, que só Deus tem. São atributos que só a Ele cabe, exercer. E isso é importante de saber porque quando nós falamos muitas vezes que o homem, foi criado segundo a imagem e semelhança de Deus, nós podemos cair no erro de achar que nós somos plenamente iguais a Deus, temos a condição de sermos iguais a Deus, mas isso é impossível, isso não é condição para o homem, porque existem alguns atributos justamente que só Deus tem. Atributos como eternidade, por exemplo. Só Deus é um ser eterno. É um Deus que não está preso ao nosso tempo, ao Cronos, a esse momento que estamos vivendo. Por quê? Porque somos seres finitos. Mas Deus não. Deus é um ser infinito. É um Deus que é eterno. Deus ele está no seu tempo, vivendo no seu tempo que a gente chama de Kairos de Deus. É o tempo eterno, onde Deus dali ele consegue enxergar tudo do início ao fim. Então isso é um atributo incomunicável, porque não tem nenhum tipo de analogia no homem. O homem não divide esses tipos de características com Deus de forma nenhuma. Outro tipo de atributo incomunicável que a gente pode falar é a imutabilidade. Deus ele não muda, Deus ele é imutável. Nós, por exemplo, podemos sempre mudar de ideia aqui ou ali, vamos tomar uma decisão e daqui a pouco nós desistimos do que iríamos fazer, mas Deus não é assim. Deus ele é imutável. Por quê? Porque Deus não erra. Porque Deus não se arrepende de uma forma como nós nos arrependemos, vendo que errou em alguma coisa. Não, não, não. Quando a palavra de Deus, por exemplo, fala sobre arrependimento, que Deus se arrependeu, a gente tem que levar isso muito na forma de que Deus ele se entristeceu por tudo que estava acontecendo naquele momento. Então, o arrependimento de Deus não é um arrependimento por conta do erro, mas é um arrependimento por conta da tristeza que ele sente pelo fato de as criaturas dele estarem muitas vezes se equivocando, errando ou pecando na verdade, E isso traz esse arrependimento para Deus. E também Deus ele tem outro atributo incomunicável que a gente podia falar sobre ele, que é a onipotência. Deus é um Deus que tudo pode. Para Deus não há nada que seja impossível. Então temos que ter isso em mente. Deus ele é onipotente, É um Deus que ele é todo potente para fazer aquilo que ele deseja. E isso é um atributo incomunicável de Deus. Mas aí a gente pode falar também sobre agora os atributos comunicáveis, que são justamente esses atributos que têm analogias no próprio homem. O homem ele chega e divide, vamos dizer assim, Deus deu condições a esse homem para poder vivenciar alguns dos seus atributos na própria vida. Então, são marcas de Deus que existem em nós. E são qualidades que ele compartilha, em certa medida, logicamente, com os seres humanos, como justiça, por exemplo. Nós podemos dizer que nós temos um senso de justiça. Logicamente, entendendo que não é igual à justiça de Deus, porque a justiça de Deus ela é perfeita. Nós podemos nos equivocar na nossa justiça, mas Deus não pode.
Então, esse tipo de justiça, esse senso de justiça em nós, isso é um atributo que nós recebemos de Deus e a gente chama isso de atributo comunicável. Outro também é amor. Todos nós podemos dizer que nós amamos, né? Uns amam aos seus filhos, outros amam aos seus cônjuges, outros amam aos seus amigos, outros amam até seus pets, não é? E isso aí, todos nós temos essa condição de amar. Não como Deus, mais uma vez dizendo, mas em certo sentido nós temos essa capacidade. Por quê? Porque Deus nos concede. Isso são marcas de Deus para nós. A misericórdia, por exemplo, também é assim. Nós muitas vezes somos misericordiosos. Isso é até uma vontade, né? A vontade de Deus que realmente sejamos bem-aventurados, né? Porque somos misericordiosos. Então, isso são atributos que são de Deus, mas que ele divide com as suas criaturas. Então, esses são atributos que nós chamamos de comunicáveis. Comunicáveis. E como esses atributos de Deus se relacionam entre si? E isso é importante nós pensarmos também, né? Será que existe um atributo que é maior, que é um atributo que é menor? Será que eles ficam, vamos dizer assim, desnivelados? De forma nenhuma. Porque esses atributos de Deus, eles sempre se colocam em uma esfera de mesmo tamanho, né? De mesma porção. Eles não se contradizem, não é? Não é porque Deus é um Deus que é amor, que ele não seja um Deus que seja justo também. Então eles se harmonizam perfeitamente em sua essência. Da mesma forma que Deus é uma coisa, ele também é outra, em perfeição, em totalidade. E isso aí é desse jeito, né, que no caso esses atributos se relacionam. E por que é importante, né, conhecer, na verdade, os atributos de Deus? Por que é tão importante nós sabermos como Deus se coloca e quais são as características de Deus? É justamente porque quando nós conhecemos esses atributos de Deus, quando nós percebemos através da Escritura, lendo, né, a palavra de Deus, orando a Deus, buscando essa intimidade, nós vamos assim adorando ainda mais a esse Deus. A gente vai adorando de forma correta, a gente vai se colocando diante de Deus de forma correta, a gente vai buscando imitá-lo, né, a cada dia mais. A gente olha para Jesus, a forma como ele falou, a forma como ele agiu, a forma como ele se colocou diante das dificuldades, e com isso, né, através dos seus atributos, né, que no caso aqui são os comunicáveis, nós vamos vivendo, né, esse espelhamento a cada dia um pouco mais, buscando adorar a Deus e buscando imitá-lo em todos os sentidos, em todos os sentidos. Mas a gente vai vendo e vai pensando, né, pensando acerca de cada atributo assim e o que cada um realmente representa. E o que é que significa, por exemplo, Deus ser um Deus que é eterno, né? É um Deus que ele não tem começo, ele não tem fim. É um Deus que está acima do tempo, né? E não muda com ele. O tempo não vai fazendo Deus ficar mais velho, né? Deus, ele continua o mesmo, porque Deus justamente é um Deus eterno. Então, pelo fato de Deus não mudar, isso traz para nós justamente a esperança de que aquilo que ele falou, ele vai cumprir. E isso aí faz com que nossa fé fique cada vez mais firmada. Como, né, os atributos comunicáveis, que são os atributos que têm analogia com as criaturas, conosco, né, eles afetam nossa vida. Eles afetam nossa vida porque eles são modelos justamente de santificação e de ética cristã. A gente vai se santificando, a gente vai buscando a Deus e vai vendo que isso vai fazendo brotar, né? Brotar em nós o amor. Nós vamos amando cada vez mais, nos tornando pessoas mais amorosas, buscando fazer a vontade de Deus, e isso aí justamente faz com que as pessoas notem em nós os atributos de Deus, e um deles que é justamente o amor. Nós nos tornamos mais fiéis, não é? Fiéis a Deus, fiéis às nossas amizades, fiéis, né, à nossa família. Isso são atributos também que
que pelo fato de Deus ser um Deus fiel, né? Um Deus que não mente, um Deus que não falha naquilo que ele diz, nós também buscamos cada vez mais assim proceder. Então, isso aí afeta na nossa vida cristã, né? Afeta na nossa vida cristã. E outros atributos que a gente poderia falar aqui, como justiça e outros mais. Mas falando de justiça, né? Perdão. A justiça de Deus entra em conflito com o amor? Isso é uma pergunta também muito interessante. Será que esse amor que Deus fala que tem, que ele demonstra que tem, quando ele é justo, ele pode estar contradizendo esse amor? E a gente responde que não, de forma nenhuma. Porque ambos eles se cumprem, por exemplo, né, plenamente na vida de Cristo, né? Em Cristo Jesus, na cruz. A gente vê que Jesus justamente ele morre ali para pagar, né? Pagar pelos nossos pecados. E aí, por conta disso, ali na cruz do Calvário, Deus ele demonstra o seu amor pleno, né? O seu maior ato de amor, que foi entregar o seu filho unigênito ali para que morresse pelo pecado de outras pessoas, o pecado justamente dos salvos. E a gente vê que isso demonstra amor, o amor de Deus por nós, porque não existia outra forma de nós nos salvarmos senão que Jesus morresse em nosso lugar. E também a justiça, porque Deus não deixou de punir, né, o nosso pecado ali através da vida e morte do seu filho Jesus. Então a gente vê que justamente o amor e a justiça, eles não entram em conflito, mas são plenamente postos diante de Deus e diante de nós também. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Hoje a gente fica por aqui e que nós possamos estar numa próxima aula, na próxima mini aula, na verdade, em poucas palavras, falando sobre teontologia. Que Deus te abençoe e vamos em frente.